Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e conforme prometido, hoje estou aqui para falar sobre a entrevista que o Ray Fisher deu para o The Hollywood Reporter, onde ele basicamente deu uma estendida em todas as suas alegações que envolvem Warner, Jeff Jones, Joss Whedon e assim por diante, bem como toda a investigação que foi feita em relação à má conduta durante as filmagens da Liga da Justiça 2017, as refilmagens da Liga da Justiça. É uma entrevista que é tensa porque você vê todos os detalhes que envolvem a relação que envolvia o Ray Fisher com o Jeff Jones, com o Joss Whedon, e eu vou dizer pra vocês que as coisas mais horríveis que tem aqui nessa entrevista, quando você vê a questão racista, que a galera se comunicava ali junto ao Ray Fisher, e ao mesmo tempo o que me deixa full da vida também, que são as condutas do Joss Whedon, que, nossa, esse cara é realmente um lixo. Inclusive a jornalista que fez a entrevista, Kim Masters, disse que a Warner batalhou para que essa matéria não saísse, que não fosse publicada, mas foi publicada. A Warner tentou meio que dar uma contornada, colocou alguma novidade na internet naquela hora, naquele momento quando a entrevista saiu, que foi colocar o trailer do filme do Batman, O Longo Dia das Bruxas, né, da animação. E assim, não funcionou, porque a entrevista como um todo é um negócio pesado, a entrevista ele tem um potencial muito grande ali para realmente chacoalhar a galera lá dentro da Warner. Então eu vou comentar alguns pontos aqui do que eu achei, inclusive fazendo até um paralelo com trabalhos antigos que envolvem até quadrinhos aqui, pra gente meio que ver que tem algumas coisas que, por exemplo, o Jeff Jones diz que não faz o menor sentido. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo morcego. Bom, conforme eu destaquei, todas as acusações que aparecem aqui do Ray Fisher em relação ao Jones, ao Joss Whedon e a Warner como um todo, ele já tinha feito muito tempo atrás, na verdade, né? Ele já tinha vindo fazendo desde o ano passado todas essas ligações, colocando a maneira abusiva como o produtor Jones aí e o diretor de Joss Whedon se portaram durante as refilmagens da Liga da Justiça 2017. A função basicamente dessa entrevista é trazer os detalhes que envolvem essas ligações do Ray Fisher, né? Falar ponto a ponto as coisas que ele presenciou, que ele sofreu, os problemas que ele teve, desde essas questões que envolvem a construção do ciborgue até momentos mais problemáticos, racistas, que envolvem falas de produtor e assim por diante. Então por isso que essa entrevista, essa matéria, ela é muito importante para destacar como é que foi aquele momento conturbado da Warner, onde você tinha executivos ali que estavam muito mais preocupados em perder o seu emprego, porque nós estávamos tendo ali a transição da Warner indo para a TNT, e esse é o momento que os executivos ficam temerosos, porque os executivos da TNT querem mandar pessoas embora. E um fracasso do filme da Liga da Justiça poderia fazer isso, né? E o que aconteceu, basicamente. Mas mesmo os caras sendo abusivos, fazendo um monte de besteira, eles ainda não conseguiram preservar os empregos dele. Se eles tivessem sido responsáveis em relação às atitudes que eles tomaram em 2017, em preservarem as pessoas, assim por diante, talvez eles estivessem indo com os empregos. E esse é um ponto que eu acho bacana destacar, que é o seguinte, né? Quando nós tivemos aí o roteiro do filme da Liga da Justiça do Zack Snyder sendo construído, tanto o Zack Snyder quanto o Chris Terrio, principalmente o Chris Terrio, quiseram conversar com o Ray Fisher para construir a figura do Cyborg, porque o Zack Snyder é um homem branco e o Chris Terrio é um homem branco. Nada melhor você conversar com um ator que é negro, que vai interpretar aquele personagem, para você fazer, né, construir um bom personagem que seja negro. Então os caras tiveram esse cuidado, tomaram esse cuidado em relação ao Cyborg especificamente, coisa que, por exemplo, o Joss Whedon, o Jeff Jones não tiveram. E o que o Ray Fisher fala aqui da maneira como o Joss Whedon conduzia as coisas, cara, dá uma raiva desgraçada, da maneira debochada, da maneira patética que o Joss Whedon se portava com as pessoas. E o ponto importante aqui, que o Joss Whedon até hoje, ele não rebateu nenhuma crítica. Todas as entrevistas que eu vejo, eles sempre, os repórteres, né, os jornalistas vão atrás do Whedon pedindo uma declaração para ele se defender pelo menos, e o cara nunca faz isso. O cara já aceitou que realmente ele é um podre dentro dessa indústria, que ele fez besteira. E o lance é que até agora ele não foi à mídia para tentar se desculpar. Eu não sei se o cara tá reunindo aí tudo quanto é prova para depois entrar com um processo contra a Warner, contra o Ray Fisher, contra a galera que fez a série da Buffy, para tentar reaver algum dinheiro, porque a indústria não vai querer trabalhar com um cara assim, um cara que tá sendo todos os dias massacrado por coisa que ele fez no passado. É o mínimo também, né? Você não quer colocar um cara que realmente
extremamente abusivo, um cara que faz as pessoas sentirem mal no set de filmagem. Um dos absurdos que o Ray Fisher contou é o fato de que depois que o Joss Whedon assumiu todo o trabalho envolvendo a Liga da Justiça e refez o roteiro do Zack Snyder e Chris Terrio, reescrevendo todo o papel do Cyborg, deixando o Cyborg um personagem bem diferente, tirando toda a construção que a gente queria ver, o Joss Whedon entrou em contato com a equipe querendo um parecer, querendo um feedback em relação às mudanças que ele fez, dando uma ênfase que ele gostaria de ver alguns elogios em relação ao que ele tinha escrito. E para piorar, quando o Ray Fisher foi conversar com o Joss Whedon sobre o personagem, sobre as mudanças que foram feitas, bem como colocando o que ele entendia sobre o Cyborg, sobre a figura do Cyborg como homem negro, o Joss Whedon chegou a interromper ele falando que ele não aceitava nenhum tipo de dica, informação, anotação, porque ele não aceitava isso nem do Robert Downey Jr. Veja só que arrogante, não? A entrevista chega a citar momentos aqui também que envolve a Gal Gadot e até a própria Patty Jenkins, que o Joss Whedon de alguma maneira falou que se a Gal Gadot não fizesse exatamente o que o Joss Whedon colocou no roteiro, ele ia prejudicar a carreira dela e da Patty Jenkins também, a diretora de Mulher Maravilha. Pra você ver o nível do cara, que maluquice. Inclusive, durante as investigações de má condutas, uma das testemunhas da produção que presenciou todo o conflito da Gal Gadot com o Joss Whedon destaca que o diretor falou o seguinte sobre a Gal Gadot: que ele era o escritor e ela deveria calar a boca e dizer simplesmente as frases que foram escritas, porque ele poderia fazer com que a personagem parecesse incrivelmente estúpida no filme. Você vê o nível maluco que é esse cara. Esse cara é realmente... Uma coisa que eu não entendo até hoje é pessoas defenderem a Liga da Justiça 2017, né? Um filme desse, no mínimo, tem que ser, tipo, esquecido, meus amigos. Não só por causa do que foi colocado no filme, mas por toda a produção horrível que foi em relação à figura como Joss Whedon. Não tem como você considerar esse filme um filme que tem que ser lembrado. É o tipo de filme que pessoas sofreram pra fazer. Não tem como você considerar mais ele. É um filme que tem que ser esquecido, cancelado é a palavra, basicamente, porque não dá. Um cara que realmente faz tudo isso e não tem um pingo de querer se defender, porque na verdade é indefensável, a não ser que ele não tivesse feito essas coisas e viesse a público e falasse: eu não fiz essas coisas, e apresentasse com um tipo de prova. Mas em nenhum momento o cara quer se defender porque ele sabe que fez merda, ele sabe que é uma pessoa abusiva, e graças a Deus ele não vai fazer o filme da Batgirl como ele estava sendo cotado pra fazer, né? Ainda bem que esse filme não vai acontecer com o Joss Whedon, porque ia ser uma desgraça, não só por toda a maneira abusiva que ele é, mas também porque a gente viria ali uma interpretação de uma personagem de uma maneira horrível. E o lance em relação ao Geoff Johns, que é muito maluco, é ele ter permitido tudo isso, porque ele tinha muito receio de fazer com que o Joss Whedon ficasse irritado, que não deveria se conversar com o Joss Whedon enquanto ele tivesse com a cabeça cheia, e não sei o que, umas maluquices do tamanho do mundo. Tratavam realmente o Joss Whedon como uma estrelinha. E isso acaba culminando na construção de volta do Cyborg, que os executivos da Warner na época tinham medo de retratar o Cyborg tal qual o Zack Snyder, Chris Terrio e o próprio Ray Fisher construíram pro filme da Liga da Justiça, que não queriam fazer um personagem negro ser alguém raivoso durante o filme, e que tinha que falar a tal da frase do buia, porque é uma frase engraçada, porque tinha na animação. Só que o Ray Fisher não concordava com isso, ele não queria fazer um estereótipo de um personagem negro, né, que simplesmente falava uma frase chavão e tá bom. E um dos pontos que eu achei muito estranho aqui é que durante algumas falas do Jones, conversando com executivos, eles tinham receio de apresentar um personagem negro que se desse só no máximo 2 sorrisos durante o filme. E assim, tudo isso que o Jones fala, ou pelo menos que é colocado aqui, que o Jones tenta se defender, não tá de acordo com uma coisa que envolve os quadrinhos até. Porque eu fui resgatar esse quadrinho aqui, Liga da Justiça Origem, que é escrito pelo Geoff Johns, que é quando nós tivemos a introdução do Cyborg na Liga da Justiça. E se você for ver esse quadrinho, quantas vezes o Cyborg sorri nele aqui, nesse arco aqui de origem que envolve o Darkseid, envolve todo o acidente que ele tem? Nenhuma! Eu fui olhar aqui, e mais do que isso, o personagem é retratado como uma pessoa que tem raiva em relação ao que o pai dele fez, de ter colocado ele para ser reconstruído através ali da tecnologia de Apocalipse. Então não faz sentido o que o Jones está falando, tendo em vista que ele mesmo escreveu esse quadrinho aqui, que mostra um Cyborg tal qual estava sendo colocado na Liga da Justiça do Zack Snyder. Sem contar que a origem que foi feita pelos criadores do Cyborg, que é o Marv Wolfman e George Pérez, na revista Tales of the New Teen Titans, é também uma construção pesada, uma construção que não é alegre, que não é pra fazer o personagem rir adoidado ou coisa do tipo, é pra você mostrar a tragédia do personagem não só no acidente que ele passou, na toda a reconstrução que tem do
personagem, mas também tudo que ele passava antes. Então não tem sentido o Jones defender o Joss Whedon, ou mesmo os executivos achando essas paradas, né? Fazendo esses estereótipos de personagens negros para um filme da Liga da Justiça. Esse é um problemaço também. Tiveram outras coisas do Geoff Johns como produtor, que também acabaram aparecendo nas entrevistas, que é o fato de ele ter barrado lá um ator que era negro para ser o avô do Jor-El, para a série Krypton, que o Jones acabou se defendendo através do seu representante, que ele não teve atitudes racistas, porque ele era casado antes com uma mulher negra, e agora ele é casado com uma asiática americana. É tipo meio... Essa desculpa é horrível. Às vezes é melhor ficar calado que falar essas coisas, né? A entrevista acaba citando todo o problema que envolveu também o Walter Amada, que hoje é o chefe da DC Filmes, falando sobre a questão que o Cyborg, né, o Ray Fisher, não deveria jogar o Geoff Johns aí debaixo do ônibus, que o Amada estava protegendo o Geoff Johns, e isso irritou o Ray Fisher. Ele foi nas redes sociais falar sobre esse problema, e isso acabou fazendo com que o Cyborg até fosse limado de muitos filmes aí, né? Por exemplo, o filme do Flash, onde o Cyborg ia ser um coadjuvante. Eles acabaram tirando o Ray Fisher por todos os problemas que envolveram essas acusações do ator. Primeiro que reduziram o papel dele a simplesmente uma participação rápida, inclusive diminuindo o salário e assim por diante, para depois, quando o Ray Fisher falou que ele não queria mais participar de nada que envolvesse o Walter Amada, a Warner simplesmente cortar então. A Warner acabou achando uma brecha ali para poder tirar o Ray Fisher. Ah, você não quer mais trabalhar com o Walter Amada, então vamos tirar você. Simples assim, né? Não tem o que discutir. Então, é muito complicado toda essa entrevista pelo tudo que acontece, né? Toda a investigação que vai rolando, uma investigação que ela é meio bizarra, porque acabam colocando uma investigadora ali para verificar tudo que ocorreu nas gravações da Liga da Justiça 2017, uma empresa que é muito ligada com o Warner, que talvez tivesse uma avaliação meio contaminada. A entrevista ela é pesada nesse sentido, porque você vai vendo cada um desses pontos e você vai vendo quão ruim foi todo aquele filme para todo mundo. Por isso que, sei lá, alguns atores não quiseram mais estar perto desses personagens que ele viveu na Liga da Justiça, porque é tenebroso passar por isso, né? Porque estar com uma pessoa que assedia você moralmente, como o Joss Whedon, é complicado. Ninguém quer passar por isso no seu ambiente de trabalho, então isso é horrível. E é muito tenso você pensar que isso tudo acontece em relação a personagens que deveriam ser aquilo que nos traz boas coisas, né? Esperança e tudo mais, e assim por diante, né? Você tem todos esses problemas que envolvem abuso, racismo e etc, em cima de uma propriedade que deveria combater esse tipo de coisa. Então, assim, a Liga da Justiça 2017, ela foi feita num período que a galera tava com uma cabeça em outro lugar, fazendo um monte de coisa bizarra, e que tendo visto que essas pessoas faziam esse tipo de coisa bizarra nesse momento da Liga da Justiça lá de 2017, possivelmente eles fizeram em outros períodos também. Não tem desculpa em relação à época, forma, pressão e etc, né? O próprio Ray Fisher sempre coloca dentro das suas postagens que a responsabilidade é maior que o entretenimento. Você tem que fazer o entretenimento de maneira responsável, coisa que o próprio Zack Snyder fazia, né? Então esse é um ponto que é bizarro. Eu sempre coloco, né? As pessoas criticam muito o Zack Snyder por tudo que ele fez, que ele faz em relação à interpretação desses personagens. Mas é estranho porque a galera nunca cita esses momentos onde o cara tenta trabalhar mais próximo com os atores e faz uma convivência boa no ambiente de trabalho. Eu sei que talvez a interpretação do Snyder em relação a esses personagens não seja uma interpretação que todo mundo vai gostar. Mas é por isso que eu sempre defendi o Snyder Cut de existir. Porque um cara que tem uma visão em relação a esses personagens e acaba sendo uma boa pessoa, ele tem o direito de contar a história dele. E você vê, por exemplo, essa questão toda do Snyder, o Chris Terrio sentarem e conversarem com o Ray Fisher para construir o Cyborg, como o próprio Snyder faz com todos os atores e personagens, né? Nós não tivemos lá, por exemplo, o Jared Leto fazendo toda a atuação com o Coringa e colocando frases que o Snyder acabou aproveitando depois. O Snyder tem esse tipo de conduta em relação à produção dos seus filmes, né? Ele tá lá pegando também as sugestões de seus atores e assim por diante. Então ele não é um cara do tipo tóxico, né? Que algumas pessoas às vezes querem alegar. Inclusive no último vídeo que eu fiz sobre fandom tóxico, que envolvia alguns fãs da Liga da Justiça de Zack Snyder, teve alguns comentários de uma galera chateadíssima comigo pelo fato de eu ter citado isso. Eu ter citado que existiam fãs que eram tóxicos, que gostavam da Liga da Justiça do Zack Snyder. Só que eu não sei se as pessoas assistiram esse vídeo até o fim, porque eu destaco que fandom tóxico tem em todos os lugares e todas as franquias, e que sempre são uma minoria em relação aos fãs que também consomem aquela propriedade, aquele entretenimento. Eu não sei se as pessoas viram até o final eu colocando isso. Talvez seja legal rever o vídeo, né?
Além disso, o próprio Zack Snyder combate o fandom tóxico do seu filme. Ele fez isso com um determinado canal, um determinado site, inclusive uma live diretamente falando para as pessoas que ele nunca queria o apoio delas, que eram pessoas tóxicas que cometiam racismo em relação a pessoas asiáticas. O próprio Zack Snyder sabe disso e ele também quer combater esse tipo de coisa. Quando a gente fala que existe um fandom tóxico, não é você generalizar o negócio, que eu deixei bem claro também no vídeo. É você saber que existe uma parcela de uma galera que é assim, você tem que combater essa galera pro teu fandom ser um fandom saudável. Algumas pessoas me rebatiam nos comentários dizendo que na verdade quem foi tóxico foi a Warner, não o fandom do Zack Snyder. E assim, com certeza a Warner foi tóxica. Tudo que aconteceu com o Joss Whedon, Jeff Jones e o executivo simplesmente fechando os olhos para isso, foi uma coisa muito tóxica de tratar o ator. Obviamente que isso aconteceu e é uma coisa que eu venho colocando desde os primeiros vídeos que eu faço sobre o Snyder Cut. Inclusive tem uma playlist onde eu dedico todo o conteúdo envolvendo o Snyder Cut, onde você vai vendo cada vídeo que eu vou corroborando com essa questão da Warner naquele período de ter sido tóxica. Inclusive eu vou deixar a playlist aparecendo aqui. Mas o fato da Warner ser tóxica não quer dizer que não existam fãs tóxicos, porque sim, eles existem, esse é o ponto. E cabe a nós, fãs, também combatermos essas atitudes tóxicas, simples assim. Inclusive essa própria entrevista destaca que a Warner quer colocar de volta o Zack Snyder como sendo um problema, tal qual a gente viu semana passada, onde a Warner colocou aí que os Novos Deuses foram cancelados porque a Liga da Justiça do Zack Snyder existiu. Aqui eles colocam que o Ray Fisher estava sendo influenciado pelo Zack Snyder e que o Zack Snyder na verdade estava fazendo isso porque ele queria obter de novo a franquia da DC para trabalhar nos cinemas. Os caras realmente insistem nessa coisa de colocar a culpa em cima da Liga da Justiça do Zack Snyder, que é uma mentira. Inclusive, se ele quiser assumir de novo a franquia da DC também, pô, pra mim que assuma e faça o que ele quiser com esses personagens, porque, de novo, ele pelo menos coloca esses personagens em evidências, ele faz produções em relação a esses personagens, e pelo menos o cara trata bem as pessoas com quem ele trabalha, né? Então, a Warner que me desculpe aí, mas tá muito ruim essa parada toda, pessoal. Tá muito complicado. Então, de qualquer maneira, meus amigos, essa entrevista destaca muito bem, nos mínimos detalhes aí, o como o Joss Whedon foi um cara tóxico dentro do ambiente de trabalho da Liga de 2017, como o Jones permitiu tudo isso simplesmente para não querer deixar o Joss Whedon bravo, e foi contrário a tudo mesmo que ele produziu de quadrinhos no passado, que os executivos da Warner realmente facilitaram para tudo isso acontecer, e eles meio que permitiram porque eles tinham medo de perder os empregos. É uma entrevista que recomendo dar uma olhada, inclusive ela tá em inglês, mas você pode colocar o tradutor automático do Google lá, que já dá uma ajudada para você dar uma lidinha. Vale a pena ler, vale a pena você acompanhar para ver realmente o quão problemático aí a Warner foi, e a Warner pode ser ainda, né, se as pessoas não tiverem ciência exatamente sobre essa questão toda. Reforço de volta aí o que o próprio Ray Fisher diz, né? Responsabilidade é maior que entretenimento. Você não pode fazer entretenimento de uma maneira irresponsável. Agora a minha pergunta vai pra você. O que você achou dessa entrevista? Você achou que realmente o negócio foi tenso pra caramba? Você ficou meio puto da vida com o Jones, o Joss Whedon e assim por diante? Me traga seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.